Olá, sejam bem-vindos na sala. Mais uma noite nós estamos aqui juntos para apreciar e adorar aquilo que Deus tem nos ensinado com o livro de Gênesis, né, Andressa? É verdade, quantas coisas temos aprendido. Você é muito bem-vindo ao nosso Na Sala, né? O nosso encontro semanal, onde nós, junto com você, estamos meditando e estudando as Sagradas Escrituras. E é muito bom estarmos aqui. Amém. Hoje, Vamos lá então, Andressa. Isso, vamos dar continuidade então aqui ao capítulo 24 do livro de Gênesis, né? A gente até falou que esse é o maior capítulo do livro de Gênesis e nós, até a semana passada, nós fizemos ali, meditamos até o verso 27, então nós vamos dar sequência aqui e continuar aprendendo com essa história que o Senhor deixou para nós. Eu vou ler então aqui a partir do verso 28. Você pode acompanhar aí comigo, tem a sua Bíblia em mão, um caderninho para fazer anotação, um marca-texto, isso é muito importante para o aprendizado, para que a gente fixe, para que a gente entenda, né? Anote as dúvidas, anote aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você quer ver ainda com mais detalhes, é muito importante que você faça isso. Vamos lá então? Verso 28. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos da irmã e ouviu as palavras que Rebeca, sua irmã, lhe dizia. Ele me falou assim e assim. Por isso, foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse... Entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Já preparei casa e um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Então aqui a gente está vendo a continuação, né? Depois que o servo... orou, né? Pediu sinais ao Senhor e ele se encontra com Rebeca e ela vai acontecendo assim na frente dos olhos dele, tudo aquilo que ele havia pedido a Deus. Ele havia perguntado então para Rebeca se havia na casa dela um lugar onde eles pudessem pernoitar, né? E aí agora nós vamos nessa sequência. Então a Rebeca agora vai para a casa da sua mãe e conta tudo o que estava acontecendo. Inclusive fala que aqueles homens precisavam de um lugar para pernoitar. Interessante aqui ela falar, né, Larry, que ela foi para a casa da mãe. Né? Normalmente nós vemos sempre a referência ao pai. Por que será que aqui Rebeca está falando da mãe? Realmente aqui a passagem falando sobre o caso da mãe especificamente, isso quer dizer que nessa época, se eu só voltar um pouquinho para trás, né, porque existia, por exemplo, a casa central, né, e depois existia várias outras, eles eram casados com 2, 3 mulheres, sim, fazia parte da concubinas, cultura, né? E tal, né, mas aqui especificamente ela foi para a casa da mãe dela, né, tá definido ali certinho, e lá tinha o irmão Labão. Né? O Labão veio também, ouviu o que tinha acontecido. Seguramente ela deve ter passado animada com tudo isso, né, Andressa? E ela veio... Contou toda aquela história ali que aconteceu, né? Lá no portão, né? E o interessante, assim, nós não sabemos aí se o pai dela, na verdade, ele vai aparecer um pouquinho mais para frente nas escrituras. Mas a gente não sabe se ele estava doente ou se ele estava impossibilitado, né, de ouvir ou de participar de alguma negociação, na verdade. Sim. Por isso que talvez ele não tenha aparecido nesse momento aí, né? Momento aqui. Então, parte por aí. Mas o interessante é que ela veio falar com a mãe e o Labão
O irmão, passou, né? que é o irmão, né? O irmão mais velho, quando da ausência do pai, ou porque ele já havia falecido, não sabemos que esse não é o caso aqui, mas alguma debilidade que o impedisse de estar à frente das coisas, era o irmão mais velho que tomava conta, né? Então, possivelmente aqui, Labão já era aquele que cuidava dos interesses da família, das posses da família, era o responsável pela família, né? Por isso que aqui ela está falando com esse irmão e não com o pai. Não com o pai. Né? E aí, olha que interessante aqui, Larry, que o texto fala que ele viu os presentes que o servo tinha dado para ela, né? Sim. Veja como assim o olho cresceu ali, né? Ele já viu, olha, não é qualquer pessoa que ela tá me falando, né? Ele deu presentes muito valiosos para ela. Então ali o negociador, o que administrava a casa ali, cresce o olho sobre aquelas coisas e rapidamente ele vai lá para o portão ao encontro desses homens. Desses homens, E aí já levou, ela já devia ter falado que eles estavam com camelos. Ela contou toda a história, contou todo o processo. Sim. E eles, já está tudo preparado para vocês lá. Sim. Quer dizer que mais uma parte aqui se cumpre, né? Daquilo que o mensageiro de Abraão estava trazendo, né? É isso aí. Então veio se cumprindo tudo direitinho conforme ele estava. E ele chega lá, né? Bendito previsto. Do Senhor. Verdade. Então não era alguém que nunca tinha ouvido falar de Deus, não era alguém, embora fosse pagão, né? Nós vamos, no decorrer da história, nós vamos ver que eles eram todos pagãos, mas já era alguém que havia ouvido falar do Senhor, né? Por esse cumprimento, por essa maneira que ele se refere ao servo. Eu vou continuar aqui no 33, então diz assim: puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho a dizer. E Labão respondeu: diga. Então a gente vê aqui que a mesa, pensa, esses homens estavam vindo de muitos dias de viagem. O cansaço devia ser gigante, né? Eles tinham tomado água ali, tinham as suas provisões, que nós vimos lá no início que o servo fez as provisões para a sua viagem, mas eles deviam estar bastante necessitados de se sentar a uma mesa e fazer uma refeição, né? Andresa, o que eu acho interessante é assim aí, nesse caso, na época, o que se fazia? Primeiro se comia e depois se conversava, né? E o servo ali na hora, ele falou, não comerei até que tenha exposto, né, a minha incumbência, o que o meu Senhor pediu para que me venha fazer aqui. Era mais importante para ele a missão do que as necessidades. Do que as necessidades dele. Isso eu achei muito interessante, ele tomar essa decisão. E o Labão prontamente permitiu que ele falasse: então vamos para um pouquinho. Para a comida aí, vamos lá que manda bala. O que você veio? O que você veio fazer? Né? Aí eu vou fazer então uma leitura aqui rápida, aqui até o 48 agora, e depois a gente volta a dizer, porque já é parte daquilo que a gente leu anteriormente, né? Ele só vai contar novamente ali. Então, verso 34. Então ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. O meu senhor me fez fazer um juramento: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai, a minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro,
e ela me responder, beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar no meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sob o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse, beba e também darei de beber aos camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha de seu parente. Olha que interessante esse texto aqui, vê o cuidado dele, né? Ele vem e ele começa ali, ele começa a contar a história da família de Abraão. E Andressa, tu viu que a primeira coisa que ele fala, no contando a história, eu achei muito interessante, porque assim, quando ele conta essa história, a menina até poderia pensar, né? Poxa, esse cara deve ser velho, né? Porque o pai dele já tem uma idade extremamente avançada, Sim, né? sim. Que filho é esse? Mas quando ele fala que a Sara, que era a mulher dele, teve um filho já com idade avançada, ele já determinou, o filho não é velho. Né? Ele vai dando uma Não série de informações aqui que Labão está captando ali, né? Ele fala que Deus abençoou, né? Fala das riquezas que Abraão explicou, possui. Por exemplo, por que ele não era casado ainda, porque ele não queria que se misturasse com aquele povo, né? Então isso é interessante também, porque um cara, aqui a história conta que o homem que estava precisando lá, ou seja, o filho do Abraão, ele tinha 40 anos, né? Quando ela chegou lá. Então ele já está explicando, olha, ele, com 40 anos naquela época, já era para ter casado, não é verdade? Então ele vem contando toda a história ali para os irmãos, e o fato dele dizer que a Sara teve um filho já idosa, ele está tanto dizendo que o menino não é velho. Não é velho, né? Ela trouxe, não é uma pessoa de idade, ele é novo, porque ele nasceu quando ela já era de bastante idade. E além disso, ele está mostrando, isso não era possível, é milagre, é Deus quem fez, né? Então todas essas informações vão ser muito importantes para a decisão da família. A decisão da família. Né? E até da própria menina, né? Porque ela estava ali olhando, escutando tudo isso. Sim. Ele fala ali, inclusive, que Isaac é o herdeiro de toda a riqueza, de toda a bênção que ele tinha declarado ali, que Deus tinha dado ao seu servo, né? Ele diz do juramento. Então, ele vai dando com muitos detalhes tudo que aconteceu, né? E a certeza, Nessa, a certeza que Deus colocou no coração desse homem, né? Ele teve aquela certeza, ele não tinha dúvida, ele mostrou para todo mundo ali, antes desse jantar, que ele não tinha dúvida que realmente era ela. Conta da oração. Deus colocou, exatamente, ele contou direitinho, passo a passo de tudo aconteceu, os sinais. Como não Deus tinha, responde. Como eu costumo dizer, nos dias de hoje, às vezes uma pessoa chega para mim e diz, olha, Deus falou para mim assim, o que tu acha? Eu digo, olha, por favor, se Deus falou, quem sou eu? Né? Para achar alguma coisa. E ele, na verdade, nessa estratégia dele, ele fez isso, sabe? Ele chegou, né? E quando terminou de contar toda essa história, seguramente o Labão, até o Labão fala ali, opa, quem sou eu, né? Pode levar minha irmã. Pode levar minha irmã. Como não? Depois de tudo isso que você me narrou, como que eu não vou? Exatamente. Mas vamos ver então agora como é que Abraão. E o detalhe, uns detalhezinhos lá das irmãs também. Quando que ele identificou que eles eram parentes, né? Porque lá a menina falou quem que ela era, né? Ele identificou ali, diz, olha, bom, meu Deus, é certo mesmo, não tenho dúvida nenhuma que essa é a menina que eu vim buscar. Sim. Não é verdade? Convicto daquilo, né? É isso aí. Então, vamos lá agora, 49. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu Senhor, digam, do contrário, digam também para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor.
nada temos a dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então, esses versos aqui do 49 ao 52 é o pedido de casamento que o servo está fazendo ali para a família de Rebeca, né? Aí aqui a gente vê aparecer o pai, Betuel. Nesse momento ele aparece aqui não como aquele que está com a autoridade máxima ali, por conta daquelas coisas que o Larry estava falando, né? Possivelmente ele já tinha alguma debilidade. Quem estava na chefia, no comando da família, era o filho mais velho, o Labão. Então a gente vê aqui, e olha que interessante, né? Esse homem lá, esse servo lá no portão, ele ora quando ele tem a resposta dos sinais que Deus pediu para ele adora, ele se prostra e ele adora o Senhor. Aí agora que diante do aceite do pedido de casamento feito aqui, novamente nós vemos esse homem se dobrar e adorar ao Senhor em gratidão, né? Sabe, Andresa, que muitas pessoas falam que quando as pessoas leem só o versículo da frente, quando ela vai, porque ela chega lá, ela encontra o seu pretendente e eles já vão para a tenda. Sim. Né? Tem uma festinha ali. Tudo acontece assim de uma velocidade incrível. E as pessoas falam assim, mas eu posso, então, quer dizer que eu posso ir morar com uma pessoa sem problema nenhum. Usam muito, né? Esse texto para dizer que não precisa do casamento. Mas eles não conseguem compreender que esse homem, ele tinha uma procuração do pai do noivo, né? E ele fez tudo isso em nome do pai do noivo. Ele fez o pedido do casamento, ele fez todo o processo em nome de Abraão, né? Então, quer dizer, tudo se cumpriu antes aqui, ele já estava pronto, já estava feito o pedido, só faltou a noiva chegar lá para cumprir o casamento. Tudo isso que está dizendo aqui do verso 49 ao 52 é o equivalente à cerimônia de casamento que nós temos hoje, a lavração disso em cartório, o registro desse matrimônio. Na cultura local, isso aqui era o casamento. Então a gente não pode jamais usar esse texto aqui para dizer que, olha, não, eu posso ir morar junto, não precisa, tem lá o exemplo de Rebeca e Isaac. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. E no 52, Andressa, mais uma vez, eu vejo ali uma coisa que nós temos que fazer o tempo todo, né? Ele pegou, o que aconteceu? Quando ele cumpriu o que ele tinha feito, o pessoal falou, opa, beleza, é isso? Ele pegou, se ajoelhou de novo e agradeceu ao Senhor. Que maravilha, né? A gente faz assim, você faz assim todo dia, você aí, quando você termina com os teus propósitos, com alguma coisa que você pediu para Deus, você se ajoelha e logo em seguida ora, agradece ao Senhor. Esse servo o tempo todo ele vem fazendo isso. Vem agradecendo, né? Ele vai, ele cumpre aqui os objetivos que do seu patrão mandou ele, e no final vai lá, mais uma vez ele se prostra e agradece ao Senhor. Né? Como é interessante isso. Como tanto tem ele, de aprender. Como a gente aprende com isso, né, Andressa? Como a gente aprende com isso. Que não é só cumprir o objetivo. Senhor, me ajuda. Cada passo ele foi agradecendo. Cada passo ele vai lá e agradecendo. Né? Vamos lá, o 54. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, depois poderá ir. Então, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça e ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: por que você quer ir com este homem? Então ela respondeu: sim, eu quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram:
que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse nas cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Como que é lindo aqui, Andressa, porque nessa época, sempre quando se contratava o casamento, estava fechado o esquema que, vamos casar, eles tinham um prazo. Tá casada. Mas existia um prazo para a noiva fazer aquilo que, como é que a gente fala hoje, o enxoval. Sim. Né? A noiva tinha um prazo de fazer o enxoval. Ou seja, eles até ali começaram a tentar falar para eles, vamos deixar um tempinho aqui para a noiva se preparar para ficar com a gente, né? Para ela se preparar para isso, né? E aí que foi legal, porque o que eles fizeram? Em vez de eles obrigarem isso, eles disseram, não, vamos chamar a noiva, porque se a noiva decide. Se ela disser que sim, beleza, que ela não precisa desse tempo para preparar o seu enxoval e tudo mais, vamos levar ela e beleza, né? E uma outra coisa interessante é a pressa que ele tem de levar ela, né, para o seu Senhor. Ele tinha uma missão, ele sabia. Ele quer concluir essa missão. E o que eu acho mais lindo nisso tudo é essa missão desse servo, sabe, Andresa? Ele, em momento nenhum, ele desfoca do objetivo daquilo que o patrão dele mandou ele fazer. Que coisa linda. A importância daquilo que a gente falou lá do começo, né? Da escolha de Abraão, de quem ele escolheu para fazer isso. Andresa, eu vejo isso assim, num trabalho simples da igreja, sabe? Deus dá uma direção, o pastor vem e diz, irmão, você vai fazer isso na igreja? Eu vou fazer. Aí você pega, faz um pouquinho, depois faz outro pouquinho. Não. Gente, vamos usar. Olha que exemplo desse servo, sabe, Andresa? Ele pegou desde o princípio, olha que caminhada, ele preparou tudo para essa viagem, sabe? Ele organizou tudo com muito amor, com muito carinho, preparou, foi lá, quando cumpriu a promessa, tinha que ficar mais uns dias, ele, não. Eu, por exemplo, o Larizão chegava lá, eu ia querer descansar 10 dias. Vou aproveitar aqui, ficar aqui mais 10 dias descansando. Ele tinha uma viagem lá de quase um mês que ele estava fazendo essa viagem. Teria que retornar de novo, mas ele disse, não, vou cumprir com o objetivo que Deus, que o meu amo, né? Meu Senhor, né? Meu Senhor mandou eu fazer. Que coisa linda, Andressa. Então aí a gente viu aqui a prontidão de Rebeca, né? Em também querer ir imediatamente, né? E fazer. A gente Deus, vai né? ver aqui o aparecimento, né? Que ela leva sua serva, sua ama. Nós vamos saber, porque o capítulo lá na frente, o capítulo 35, vai nos dizer o nome dessa serva, era Débora, né, que foi a que amamentou Rebeca quando era bebê, e essa mulher caminha com Rebeca durante toda a sua vida, né? A gente vai ver que a morte dela vai se dar lá, quando ela estava lá já na família de Jacó, neto de Rebeca, né? Então, como ela também levou pessoas fiéis, leais que estavam junto a ela, né? E uma outra coisa interessante desse que até a própria família, quando a família abençoa ela e tal, lá nos 60, eles dizem, e possua a tua descendência a porta dos seus aborrecedores. Sabe o que significa isso, André? Significa que ela está falando de todo o território de Israel que iria ser conquistado. Sabe? Pensa isso é uma referência. Quanto Deus está como a gente tem que entender que Deus está por trás de todas essas coisas, né? Olha a sincronia entre a bênção que a família dá a ela e o plano de Deus, né? Porque eles dizem assim, que você, nossa irmã, seja mãe de milhares. Eles não sabiam o que Deus tinha dito a Abraão, mas olha como Deus, o cuidado de tudo aquilo, né? Tanto da posse da cidade dos inimigos, como que ela seria mãe, o desejo deles ali é que ela fosse mãe de milhares. Sim. Como Deus vai cuidando de todas as coisas ali, como né? Deus vai preparando e organizando tudo, né? É isso aí. Vamos lá, posso continuar? Vamos lá, 62. Ora, Isaac veio de Beer-lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair a tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao seu servo,
quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e essa se tornou mulher dele. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então nós vemos aqui o desfecho dessa cidade, né? O encontro ali, né? Isaque já era um homem de 40 anos, era herdeiro de uma grande fortuna, né? Nós sabemos que Isaque, depois nós vamos ver que Isaque viveu 180 anos, né? Então, a gente pode dizer que ele se casou no auge da sua juventude, mesmo sendo aos 40 anos, né? E nesse tempo ele não morava com seu pai, ele morava no Negueb, né? Ele estava distante, não sabemos por que isso. E o interessante aqui, Larry, que você viu que até aqui o servo se referiu a Abraão como seu servo, como seu senhor, e a Isaque como filho do meu senhor. A partir de agora, olha essa transição. Ele chama Isaque, né? Ele diz assim: é o meu senhor. Ele começa a tratar Isaque como seu senhor. E aí nós vemos aqui que, como é interessante, nós vemos que Isaque, ele representa um tipo de Cristo. É uma analogia, né, que o texto faz aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um tipo de Cristo, essa cena aqui, de Jesus esperando a sua noiva, né? Enquanto a noiva vem, a igreja de Cristo está vindo, ele está preparando um lugar para recebê-la, né? E Rebeca representa nós, a igreja, o povo escolhido de Deus, né? E ela está ali imaculada, está sendo preparada, né, para o noivo celestial. Sim. Então esse é uma tipificação da Cristo e a igreja. Que coisa linda, né? Eu vejo assim, só um detalhezinho interessante, Andresa. Esse lugar aí onde Isaque estava, bem próximo daquele poço, onde Agar bebeu água lá, né, que ela já tinha saído, né, que ela estava andando lá para frente. Só para o pessoal entender melhor. Ela deu o nome desse e eu vejo que coisa linda, né? A espiritualidade de Isaque, né? Todo esse encontro, assim, eu, por exemplo, que tenho uma mente mais fértil, assim, eu fico imaginando o lindo deles chegarem, dela descer, dela se cobrir com o véu, porque isso era tipo assim, gente, se um homem se encontrasse com uma mulher e ela não tivesse com o véu, isso era um sinal de desgraça. Olha só que coisa linda. Ela, naquele mesmo momento, ela desce do camelo, né, em respeito, se cobre e vai ao encontro dele, né? E assim, e tudo aconteceu como acontece as coisas de Deus, né, Andresa? Tudo aconteceu de uma forma perfeita, né? De uma forma, assim, eles se encontraram, os primeiros que eles viram foi o Isaque que estava ali, né? Que coisa linda, esse final desse encontro. Por isso eu digo, né, dessa tipificação de Cristo e a sua noiva, né? A gente consegue traçar até um paralelo aqui entre Rebeca e os crentes, né? E o povo de Deus, né? Eu até anotei uns pontos aqui, olha. O casamento de Rebeca foi planejado antes dela tomar conhecimento. O casamento da noiva e Cristo, antes que nós tomássemos conhecimento, né? Ela tinha uma missão de demonstrar a glória do filho. Nós temos essa missão de demonstrar a glória do noivo, né? Ela aprendeu sobre o filho por meio de emissários, né? Nós aprendemos sobre o Filho, nós aprendemos sobre Jesus através da Bíblia, através dos profetas, através de pessoas que Deus envia para nos ensinar, né? Ela deixou tudo para trás e foi para o Filho. Assim é a noiva, assim somos nós, a igreja, né? E ela o amou antes de tê-lo visto. Nós não conhecemos a Jesus pessoalmente, nós não o vimos na cruz, nós não estávamos ali quando ele foi 100% homem, mas nós cremos e amamos esse Jesus, né? O paralelo que ele faz.
Sem dúvida. ela viajou. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ela viajou pelo deserto para encontrar Jesus. Quantos desertos muitas vezes nós passamos para encontrar o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso noivo, né? E ela foi amada e unida a Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, né? Nós já somos amados do Senhor e aguardamos para morar com Ele no céu, para estarmos com Ele eternamente. Amém. Que alegria, né? Que alegria Podemos isso, fazer né? isso. Que alegria podemos aprender isso nas Escrituras lá no início, que muitas vezes as pessoas não dão nem um pouquinho de atenção, né? Que a gente pode ver. Tudo isso que você falou, Andressa, eu chego a me emocionar em pensar tudo isso. Como nada é sobre nós, tudo é Tudo sobre Ele, é sobre Ele. né? Tudo é para Ele. Então, assim, Não é verdade? que esse texto, né, fique no nosso coração, que nós entendamos que aqui o Senhor já está nos dando sinais daquilo que o povo iria viver, né, daquilo que hoje nós vivemos, né? Nós temos ali Isaac, né? Isaac foi prometido antes da sua vinda, assim como Jesus foi prometido para nós antes mesmo da sua vinda, né? Ele foi concebido e nasceu milagrosamente, assim como Jesus. Mas Jesus é o Isaac perfeito. Jesus, Só é Ele, perfeito. né? Ele é o Isaac perfeito. Ele é aquele que nos traz vida, Ele é aquele que nos transforma. Nós nunca podemos nos esquecer. Sem Jesus, nós somos mortos. Nós estamos todos mortos. É verdade, Andressa. Né? Que o Senhor marque isso no seu coração, que você tenha isso como fonte sua. Jesus é vida. Fora dele nós estamos mortos. Se preparem aí que para a próxima sala nós temos maravilhas para trazer para cada um de nós. É isso aí, vamos continuar meditando nas riquezas da palavra do Senhor. E você é sempre o nosso convidado. Vem para a sala. Vem para a sala.